Sejam bem-vindos a mais um desafio do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Otávio e hoje estou aqui com o meu esquadrão de apresentadores, Dots. Olá, a próxima metade da nossa história a gente não sabe, né, cara? Só queria deixar isso aí no ar. Que justo. Já na temática. E João. Salve, povo brasileiro. É É, Viva, podia- o nome do livro é Nossa, Viva, nossa. o povo brasileiro. Foi uma paráfrase. Agora eu perdi uma oportunidade, então vou deixar aqui de errata de apresentar meus companheiros com as minhas caras metades. Eu do pensei sindicato. nisso. Ah, que oportunidade perdida. Mas É. por que a gente tá falando tanto de meio, de história pela metade? Porque esse é o tema de hoje, uma proposta um pouco diferente para nossos debates, que é o seguinte: escreva uma história, apague a primeira metade e deixe que seus colegas teorizem sobre a parte faltante. Aí, entre os pontos bônus, a trama deveria envolver um crime sem solução, ou pelo menos um detalhe da trama fica sem resposta sem a sua primeira parte. A história tem um sentido diferente apenas pela metade, ou a história retém o seu sentido mesmo sem a sua primeira metade. Eu tô bem curioso para ver qual foi o ponto bônus que cada um de vocês selecionou. Porque como a história tá pela metade, né? Nem tudo é facilmente entendível. É. Lembrando que a ideia para esse desafio, antes da gente partir, era tentar emanar aquela sensação de quando você pega um filme passando na TV e você assiste da metade pro final e você mesmo assim consegue ter todo um contexto da história, né? Acho que com um livro é um pouco mais difícil isso acontecer. Não sei se vocês concordariam com essa declaração. Você ler um livro pela metade e conseguir reter ainda o sentido da história. Eu Eu não. acho que por padrão é mais difícil um livro você conseguir entender, mas ainda assim é possível. Depende de como que é escrito o livro, né? Uhum, Porque muitos filmes, o tipo de filme assim, sessão da tarde, o uhum, começo não costuma ser muito importante, assim, sabe? Geralmente tem muita exposição na primeira metade do filme e a uhum, segunda metade pra mim é mais a resolução do enredo, sabe? É, Então uhum. você acaba tendo mais contexto da história por si só na segunda metade. Nesse tipo de filme, né? mas agora Uhum. quase todo filme, se você for assistir um trailer, eles contam 90% da história no trailer E e E você dois vai no minutos. refriso que cinema é ver os por isso últimos que 10 eu minutos. odeio, que é por isso que eu odeio ver Exatamente. trailer, porque é cheio de spoiler. É verdade, é verdade. Essa é uma cultura que mudou bastante, né? Agora com o Mas livro, realmente, eu não é sei. difícil. Eu acho que eu nunca tentei ler só a segunda metade. Eu já lia só a primeira metade. Mas, É mais comum, né? A gente só lê, É. é porque daí abandona mesmo. exato. Mas muito que bem, então, vamos ao desafio. Com o meu primeiro texto aqui. Então tá. Vamos ao primeiro texto. Vigilância. Ouça com atenção. Ela disse antes de apertar um botão no objeto escuro. O som metálico que ele emitiu parecia uma voz de menino, mas eu não reconheci de quem era. Aquele bostinha é um burguês safado! A gente devia encher ele de porrada! Mostrar pra ele a força dos comuna! A psicopedagoga me encarou a todo momento, mas seu olhar parecia fulminar ao soltar o botão. Eu não falei isso. Berrei com a voz trêmula. Não é o que as câmeras dizem. Não é verdade. As câmeras agora estão mentindo? Hein, Jorge? Eu não sabia o que responder, e também não sabia o quanto ela estava mentindo. Não havia condições de contradizer um adulto em minha posição. Confessei algo que não havia cometido, mas a culpa não recaiu sobre mim. Você não tem noção das coisas que diz. Por isso eu vou te pedir uma coisa, e preciso que me responda com sinceridade. Um novo aparelho era posto na mesa, maior, com microfone embutido. Essas palavras que você disse sobre seu colega, onde as ouviu? O olhar da mulher era frio e não permitia que eu desviasse para outra direção. Tudo o que queria era correr para fora dali. Ninguém, porque eu nunca disse isso. As primeiras lágrimas escorriam de meus olhos, timidamente. Você quer mesmo que eu pegue a gravação e mostre para seus pais? Não, por favor, não. Então me responda, onde você ouviu isso? Eu não sei. Por favor, me deixe pra casa. Só admita que ouviu da sua família! Ela esbravejou, batendo as mãos na mesa. Com medo, sozinho, sem entender o que acontecia, cedi. Foram meus pais. Só me deixe pra casa.
O aparelho emitiu um clique, e pela primeira vez desde que entrei naquela sala, a psicopedagoga sorriu. De tudo que ocorreu, o sorriso daquela mulher me marcou profundamente. Eu poderia até não saber, mas a alegria e satisfação daquela pessoa, expressas com tanto escárnio, eram resultado da destruição da vida de outros. Naquela situação em específico, a destruição de minha família. O regime levou meus pais, deixando a mim e meus irmãos à mercê do autoritarismo vomitado em nossas mentes dia após dia em escolas desdoutrinadoras. O país avançava na onda antidoutrina, em um movimento que buscava mascarar a decadência sistemática. Não havia recursos para salvar a população da miséria, quem dirá para instaurar uma ditadura, mas havia o medo, e isso bastava. Eu não sabia de metade disso na época, e fui arrastado pelo regime, comendo a porcaria que eles me ofereciam, mas sem nunca esquecer o olhar de desespero daqueles que foram tirados de mim. Sem nunca esquecer que naquele momento de fragilidade, da busca por culpados de um fantasma comunista, eles precisaram recorrer a mentiras, aterrorizar crianças, para que entregassem inocentes na caça às bruxas. E se eles precisaram jogar tão baixo para ganhar, eles já deveriam imaginar que seria muito fácil derrotá-los. Hoje eu sei de tudo isso. E para mim pode até ser tarde. Nada mais tenho para recuperar. O regime fez questão de garantir isso. Mas você, jovem leitor, ainda tem uma chance. Saiba que a vigilância não é o que eles nos dizem ser. Por mais assustadores que sejam, eles não enxergam nossas vidas. Não sei nem dizer se ainda nos ouvem. A essa altura, os recursos para isso devem ter acabado. O inimigo é cego desde o início. E se ainda há alguma forma de vencê-lo, obrigá-lo a enxergar que foi derrotado e não engana ninguém é fundamental. Desejo-lhe sorte, um lutador cansado. Muito mergulhado no clima pré-eleição, né? É isso que eu ia comentar, sabe? É incrível como. Assim, é uma temática que sempre surgiu nos nossos textos, né? É muito recorrente, mas agora no ápice, ou quase chegando no ápice da crise Eleição. política Uhum. no país, pré-eleições, fica É. muito na nossa cabeça isso, né? No Todo momento de todo gravação esse desse, delírio coletivo que acontece por aqui, então. no momento de gravação desse episódio, a gente está há semanas de começar a campanha política É verdade. fervorosa. Daqui a algumas semanas a gente já tá nessa loucura. É, e há 2 meses do Lulinha ganhar, né, cara? Tamo aí. Ai, Mas mas e sim, aí? confabulemos, então. Vamos teorizar sobre. Tots e João. A primeira impressão que eu tenho é que vigilância é o primeiro nome que o povo, né, o público dá ao. Eu não sei É quando a dizer se criatura esse não é nome- virada pra atacar. só os nerdola raiz. Raiz não, né? Porque na época nem existia essa palavra-chave, mas tudo bem. Mas fica aí a referência pra quem pegou. É, para mim, vigilância seria como se fosse literalmente como talvez um sistema de vigilância, não sei, um protocolo em que toda a população é literalmente vigiada, né, cara? É Uhum. um estado de alerta, assim, é, de, literalmente de vigilância o tempo todo. Me lembra muito o V de Vingança, sabe? Que Uhum. absolutamente tudo que os cidadãos fazem é escrutinizado, assim, sob câmeras e tudo mais, sabe? Então é bem. Uhum. Exato, É algo. É um terror muito distópico mesmo, assim, sabe? Você sim, não tem liberdade, você não tem privacidade. baseado em textos anteriores do Otávio, eu diria que a primeira parte desse texto é tipo 2 caras numa sala escura atrás de um monitor, editando esse som e tipo eles fazem parte desse órgão do governo, tá ligado? Uhum. E eles estão eles fazem esse trabalho da vigilância e estão editando esse som do Olha guri. só. Porque pra mim pareceu que é o. Uhum. Que eles fizeram parecer que o som veio do guri, né? Como se Uhum. fosse. É tipo aqueles deepfake, né? Sim. Uhum. Eu Ó, tive uma uma boa alternativa, impressão hein? um pouco mais real, assim, Uhum. dá pra ver que é uma. Eu peguei muito a vibe de dinâmica, assim, professor e aluno, sabe? Como se fosse uma professora que pegou um aluno, sei lá, em algum momento da aula, do recreio, sei lá, Uhum. falando isso pra algum aluno, daí, tipo, chamou o cara pra secretaria e foi tirar satisfação e tal. E como é uma escola,
a ditadura tá ali em cima, né? Pra literalmente doutrinar as crianças desde pequeno. Ver se alguém não deixa escapar alguma coisa sobre, quem sabe, os pais, né? Que é o que o moleque aparentemente fez. Então, pra mim, é bem essa. Me passa uma vibe muito The Wall, sabe? Isso aí. Sim. Mas vocês, agora falando da questão da estrutura, vocês acham que o texto está em seu significado completo ali? Ou vocês julgam que ainda teria alguma outra coisa para dar maior entendimento à história? Eu acho que, por padrão, como falta um pedaço do texto, claramente teria algo mais para dar mais Uhum, contexto pro texto. uhum, Mas eu acho que sinceramente depende do ponto bônus que você escolheu, porque suponha que você escolheu, a história tem um sentido diferente apenas pela metade. uhum, Esse, para mim, é o tipo de fragmento de texto que pode ser o caso, que beleza, sem a parte inicial tem um contexto totalmente diferente, igual o Totti falou, foi algo forjado uhum. pra, como é que se diz? Incriminar. Legal. Isso aí, pra incriminar o moleque, ou os pais do moleque e tudo mais. Ou literalmente foi simplesmente o prólogo disso aí que nós não pegamos e teríamos um entendimento melhor. Tipo, talvez o contexto do moleque ter falado aquilo ali, ou sei lá, Uhum, sabe? Então eu acho que nesse tipo de proposta que a gente teve pra essa vez, fica bem. Não vago, assim, mas fica bem amplo pode ser mais de um ponto bônus aqui, entendeu? uhum, Mas ele Na minha. funciona, tipo, ele funciona sozinho. Né? uhum, Não Exatamente, ele fica, funciona sozinho. uhum. Ele também funciona sozinho. não fica com cara de que tá faltando um pedaço ou que tá faltando alguma informação vital, assim. Se tu lesse sem saber que essa era a proposta, você conseguiria tirar o mesmo entendimento da história, né? Uhum. Ou Eu algum diria que o entendimento. único ponto bônus que você provavelmente não foi o primeiro, né? A trama envolve um crime sem solução. Porque, ó, Hum, um detalhe fica sem resposta sem sua primeira parte. Pode ser, mas não me parece que tem algum detalhe importante aqui que você meio que deixou de mistério. A história tem um sentido diferente pela metade. Pode ser, mas também eu acho que o texto por si só já dá para entender bem a situação do real, especialmente com a carta no final ali do personagem. E o último, a história retém o seu sentido mesmo sem a sua primeira metade, que pra mim é o mais provável. É que uhum, esses últimos dois é um ou outro, né? É impossível não uhum. fazer um deles. Exatamente, É exatamente. impossível fazer os dois. Mas eu acho que o do detalhe tá aqui, porque, tipo, esse detalhe tem um certo mistério aqui, porque o guri meio que não quer admitir e tal, então, pra mim, esse é um detalhe que tá. Mas Que talvez a resposta, É na aliás, primeira possivelmente a parte. resposta tá na primeira parte. Não é que pode a ser. gente precise desse detalhe, mas tá lá. É que pra mim, como eu mentalizei essa dinâmica da escola, assim, um aluno que foi pego fazendo alguma coisa e tal, e vai negar, né? As crianças negam, o adolescente nega, porque é uma situação que você tem medo, você tá como se fosse mentindo pra um superior seu ali, e você não quer ser punido. Então é uma coisa muito comum, assim, da infância e tudo mais. Então, por isso que eu não achei que teria algum segredo. Mas eu confesso que a parte de descrição do som do microfone é meio suspeita, porque, parecia uma voz de menina e tal. Por que é um som assim tão distorcido? Claro que aí pode ter alguma coisa, que só o Otávio é capaz de revelar. Uhum. Tum, tum, tum. Então vamos lá, vamos lá. Primeiramente, eu gostei bastante da alternativa que o Tots deu ali, né? Da primeira parte ser duas pessoas editando. E não é isso. Mas é um caminho, seria um caminho possível, né? Isso que eu tô achando legal da gente desenvolver esse exercício, né? Porque dependendo do que vocês palpitarem, é só um outro ponto de vista, outro caminho que essa história poderia ter tomado, né? Uhum, Mas esse texto inteiro é uma carta desse personagem, desse garoto que está sendo coagido pela psicopedagoga ali naquele momento. E a primeira parte, na verdade, é só ele contextualizando como tudo era constantemente monitorado uhum, na questão da história que ele está para trazer na escola. Tinha câmeras em todos os lugares, mas ele descobriu na vida adulta, que é quando ele está escrevendo essa carta, que as câmeras elas estavam lá só para meter medo, apenas o áudio delas funcionava, que faz o ele meio que faz esse retorno não tão explícito ali no final, que é na segunda parte, que foi o que eu quis deixar para a história manter o mesmo sentido sem ter as duas partes, mas é uma informação diferente. Ele descobre que eles só conseguem ouvir o que as crianças falam, né?
Eles não têm recursos mais para a parte de vídeo da câmera, mas a câmera, o equipamento fica ali Sim. para meter esse medo constante, né, de estar sendo vigiado. Então, na vida adulta, ele chega à conclusão de que o sistema era falido desde o começo, não havia esperança, eles não eram capazes de tirar o país da miséria, mas eles também não eram capazes de implantar uma ditadura. Então, vai pelo caminho do medo. Essas ideias eu peguei meio que um recorte tanto de 1984, né, que Uhum. tem as teletelas, né, literalmente tudo é vigiado, e o Expresso da Manhã, Ah, o Snowpiercer. que é o Snowpiercer, que bom, que é um leve spoiler para quem não assistiu ou leu a HQ, eles estão num trem que é o único local que existe vida, né? O mundo foi tomado pela neve. E aí o trem é dividido, cada vagão é uma classe. Aí a classe baixa fica no vagão dos fundos, tem que comer ração e tal. E eles não podem sair porque tem guardas muito armados. Só que um dia eles descobrem que as armas não existem mais munição. A munição acabou há muitos anos. Só que os guardas continuam usando a arma para intimidação. Então eu peguei dessa ideia e quis tentar desenvolver de uma forma que não ficasse com sentidos diferentes sem ter as duas partes, né? E tanto que o diálogo ali, para dar bem a metade do texto, ele começa na metade desse diálogo da psicopedagoga e ele, né? Tem a questão que está mais alinhado com o que o João disse, dela trazer ele para a sala, né, durante o intervalo para Então é discutir tipo um uma cenário de situação. escola mesmo? É um cenário de escola mesmo, né? Inclusive, eu É, esqueci de comentar uma coisa que. A primeira coisa que tinha me chamado a atenção, enquanto você lia, eu pensei, esqueci de comentar, era que o texto dá uma guinada aqui da metade pra frente, parece que vira outro tipo de texto, né? uhum. Mas eu não me atentei a isso em relação à primeira parte, que era a pista, né? Porque quando ele começa a falar ali, O sistema vira outra história, né? vira quase um panfleto, né, de manifesto do. É bem essa ideia. Mas é a ideia que seria tipo uma última carta desse personagem que já não tem mais nada a perder, mas que sabe que o regime, a ditadura, tem muito a perder, né? Ah, mas o que inspirou principalmente essa situação foi uma situação muito real, que eu tinha até gravado um áudio para mim mesmo para lembrar. Que eu estava numa escola um tempo atrás e eu vi uma situação assim que a criança estava sendo interrogada lá por ter sido pega nas câmeras fazendo alguma coisa e aí ficou muito marcada a mulher que estava interrogando a criança Terror. falando tipo, você está dizendo que as câmeras estão mentindo agora e tal. Eu fiquei, caralho, cara, que maluquice, né? Tipo, agora até no cenário da escola, né? Tem câmera, tem vigilância, Que horror. que pode ser bom em algum critério, né? De acontecer alguma tragédia, mas quando é usado assim, né? Quando você pressiona contra uma criança, você fica muito Terror chocado, né? psicológico nos Terror alunos, né, cara? psicológico, parecia uma delegacia de polícia, né, cara? Total. E daí isso me inspirou guardei essa ideia para escrever uma história e achei que veio a Sabe que calhar nesse momento. esse teu texto me lembrou um pouco aquele do Tots. Eu não lembro qual que era o desafio, mas é um que ele escreveu sobre crianças numa escola. E daí uma criança xinga a outra, Eita. porque teu pai é Ah, comunista, não sei o quê, não, sabe? esse é outro. Ok. Opa, mal do... Sim, esse é o texto do Jorge Ben, né? Que é o da. Cidadão Que, de bem, isso. que se passa no em 1964. Hum, Me lembrou muito aquela cena da escola, é justamente porque eu já uhum. tinha essa idealização. Não, isso aqui me parece muito um cenário de escola, até porque psicopedagoga e tudo mais, né? E você falou que ele é um menino, então Uhum. Mas é isso, eu me acho que lembrou bem aquilo. seria válido usar também a ideia que o Tots falou ali, né? Dos caras editando o áudio, também seria uma abordagem interessante. Mas eu optei por fazer todo esse texto Mas uma carta o mesmo. que era o áudio? O áudio, então, esse é uma pergunta sem resposta no texto, né? Ah. Mas Ah, dá. então eis um ponto é, bônus aí, ó. não tem resposta. Ok. Mas dá a entender que ou é uma montagem ou foi outra criança que falou, né? Porque É isso o narrador, a todo momento, ele não admite que foi ele que falou ou que ele tinha conhecimento desse áudio. Foi uma eu ia até criança comentar que carioca que falou.
É um áudio que foi gravado, foi pego, né? Burquês Gravado. E talvez editado propositalmente, e eles ficam usando isso pra pescar pra alunos que pescar. possam ter Isso, pais comunistas. Alguma coisa. exatamente. Com a suspeita, né? Isso é bem 1984 mesmo, mas no Que 1984 ele nada, cara, isso é bem trabalha. 2022. Não, mas é que ele trabalha a bonificação da criança que entrega seus pais. Ah, Então tem umas cenas no livro, tem um momento que o narrador está descrevendo o sistema e tal, e ele fala que, tipo, você ter um filho hoje em dia era um perigo, porque o teu filho podia ser doutrinado naquela ditadura isso é uma e, verdade, né? É uma verdade. e eventualmente entregar os pais ao governo, né? Que acho que acontece até no meio da história. Tem um casal que é entregue Cara, porque tava cochichando que o governo não era bom, alguma coisa assim. teve um caso da invasão do Capitólio em 6 de janeiro nos Estados Unidos que eu vi no Twitter ontem, que um filho entregou o pai que tava lá. Uhum. E eu não lembro dos detalhes porque eu não consegui ver a reportagem inteira, era só tipo uma headline no Twitter. Mas assim, o filho, tipo, gravou um vídeo entregando o pai, ah não, meu pai foi lá e tal. Ele fez isso, assim, sabe, tal. Olha. Olha só. Plot twist. Mas eu quis trabalhar alguns conceitos de tipo escola doutrinadora, brincar com essa ideia da escola desdoutrinadora, né? Que Sim. seria o cenário Escola sem distópico. partido. Exatamente. Seria o cenário. Eu vejo que seria o cenário distópico do que a gente vive hoje, né? Seria você implementar escolas antidoutrina. Que, Que ironicamente, ironicamente, né, já como, vou deixar como dito, tu e o Tots comentaram ali no texto, antidoutrina é uma espécie de doutrina, né? que nada, cara, doutrinação é só aquilo que não segue o que eu penso. O resto é bom senso. O resto é bom senso. Muito que bom. Mas é isso é o meu texto pela metade. Depois eu publico a outra metade para vocês lerem também. Sim, senhor. Quão grande é a primeira metade? É, uma página e meia também. Hum. Deu 3 páginas ao todo esse texto. E você escreveu ele na ordem normal. Na ordem cronológica, Tá. exato. Escrevi ele inteiro e daí depois fui procurando o melhor ponto para cortar a história, né? Ok. Que seria considerada a metade. Só que isso também é outra coisa que, não sei, vou perguntar para vocês depois, né? Uhum. Mas que eu tive que ter um pouco dessa ideia de tipo, ok, estou chegando na metade desse texto aqui, precisa ter um corte que faça sentido a história, entre aspas, começar daqui, né? Eu acho que até talvez fosse mais interessante ter feito esse exercício com um texto que já existiu de cortar, Hum, do que pode ser também. escrever sabendo que você tem que cortar. Hum. Eu acho que tira um pouco da. Não sei. Eu acho que as duas coisas são bem válidas, né? É que daí mesmo se tu pegasse um texto antigo teu, tu teria que talvez reescrever alguma coisa para encaixar, né? Hum. Para fazer, para dar o sentido. Mas é um exercício interessante, né? Quando você sabe que num ponto da história você tem que dar certo caminho para ela, como é que você se organiza para isso? Ou como é que você muda a ordem dos eventos para isso, né? Uhum. É um trabalho aí que tem que ter. Mas é isso? Mais alguma pergunta, meus caros? Acho que não. Acho que era isso. Então vamos da vigilância para os percalços da vigilância. Vamos. Vamos para o futuro muito breve, um futuro muito próximo. Futuro? Ah, é verdade, é futuro agora que eu vi. Então vamos ao texto de Então, João. percalços. Joaçaba, Brasil, 2 de janeiro de 2023, 14 horas e 12 minutos. Mas que merda! Esbravejou Robson, batendo com o punho cerrado na mesa. Onde ele está? Já deveria ter dado notícia. Aqui, beba. Disse Otávio, empurrando um chá fumegante para perto do colega. Isso não vai ajudar em nada. Estou com as mãos trêmulas. Isso era pra ser uma missão simples, porra. Tente beber um pouco. Ele é um agente experiente. Sei que deve estar bem. Mas como uma merda dessas veio acontecer? Você não estava com ele? Não seguiram o protocolo? Eis o problema. Seguimos até bem demais. Robson engoliu em seco. Explique. Você disse que perderam contato após a virada do ano. E então? É isso mesmo. Durante o que deveria ser a cerimônia de posse do novo presidente da República.
Robson tamborilava os dedos na mesa. Certo. O relatório apenas me informou que ele está desaparecido. Tens alguma informação sobre a cerimônia ou mesmo o dia até antes dela? Tenho sim. Disse Otávio. O país estava tenso desde o resultado das eleições. Até muito antes, o capitão havia deixado claro, em alto e bom tom, que não aceitaria a derrota. Toda a farsa, pedindo a volta do voto impresso, veio abaixo. E no final das contas, como era de se esperar, a eleição foi por voto eletrônico. E a oposição venceu. Robson deixou escapar um suspiro de alívio enquanto o colega continuava. Prossiga. Bem, o então presidente já sabia que estava perdendo nas pesquisas. Sabia que se perdesse a eleição, junto da perda de imunidade de cargo, não haveria mais como boicotar a enxurrada de investigações sobre ele e a família. Aí ele recebeu o apoio do Centrão sobre uma PEC que concedia uma espécie de cargo vitalício a todos os ex-presidentes. Com forro privilegiado, imunidade parlamentar, o pacote todo. Mas que absurdo, ridículo. Exclamou Robson. Pois é, o Brasil não é um país fácil. Deve ser por isso que tem tanto trabalho por aqui. Mas me conte como vocês se separaram, afinal. Pois então, a carta da missão, como sempre, não revelava muitos detalhes. Nada sobre o resultado da PEC, sobre as eleições, nada disso. Embora nós pudéssemos supor alguns detalhes dadas as instruções. Que eram o que, afinal de contas? No dia da posse, nós nos separaríamos e cada um ficaria vigiando uma das entradas e saídas lá da cerimônia no Palácio do Planalto. A preocupação era de algum atentado contra o presidente. Aí nós já sabíamos que era esperada a derrota do capitão. Oxalá. Oxalá de fato. Independente de quem fosse o novo presidente, deveria ser protegido de um possível ataque. O problema começou aí. Um ataque não era esperado, mas nós estávamos lá por medida de contingência apenas. Infelizmente as coisas saíram de controle. O que aconteceu? Houve um disparo, não identificamos de onde veio, mas o atingido foi alguém da comitiva presidencial. Os seguranças se mobilizaram e retiraram o novo presidente da cena. Foi aí que veio o maior imprevisto. Bang! Um segundo disparo. Dessa vez o atingido foi um dos filhos do capitão, que estava lá na cerimônia. Foi pego no peito. Caiu inconsciente na hora e foi levado às pressas ao Hospital Santa Lúcia Sul. A partir daí, com essa retaliação, a situação saiu do controle por completo. Um mar de gente invadindo a área da cerimônia, vários civis ficaram feridos. Foi um caos. E foi aí que você perdeu o contato com o João. Exatamente. Robson parou de titubear com as mãos e pôs-se em pé. Bem, como vocês seguiram o protocolo e houve imprevistos muito além do esperado, acho que só resta uma coisa a fazer. Não me diga que. Sim, precisamos acionar o setor acima de vocês. Mande o relatório completo junto do transcrito dessa conversa para a superintendente Lígia imediatamente. Temos aqui uma fanfic. Isso, eu ia falar uma fanfic do Totsverse. Devo dizer que Ai, apesar, né, do desafio falar que você devia apagar a primeira metade do texto, esse final ficou parecendo que você apagou a segunda metade. É, pode ser, né? Por dar um Bem gancho, né? segmentado assim mesmo. Mas, mas eu sei que que você apagou a primeira metade. Sim, eu paguei a primeira. Mas aqui, bom, aqui eu diria que a primeira metade é a cena descrita. Vou no chute óbvio aqui, né? Mas acho que essa cena deles. Quer dizer, ou deles antes da cena descrita, né? Que seria tipo eles recebendo a carta, planejando a missão. Ou então o durante mesmo. Na verdade, é mais de uma cena. Eu fiz. Por isso até que eu fui ler um Plot pouco twist. dos. Por isso até que eu fui ler os dois textos anteriores dos Viajantes do Tempo, né? Que você divide bem em datas e tudo mais. Eu fiz então duas cenas. Uma é antes do ocorrido ali, né? Da posse. E outro é eles discutindo, tipo, dias antes. Dias não, semanas, até meses antes. Sobre a missão e eles estarem ali monitorando todo o estado do país durante as eleições e tudo mais. Certo. Mas é um texto que você resolveu por manter o mesmo sentido, né? Independente de ter a segunda parte. Porque, Sim. né, Eu quis manter o mesmo sentido. Até porque, como envolve. Primeiro que envolve. Como se diz? Perdi a palavra. tempo. Perdi a palavra.
Mas ele envolve teorização, assim, sobre o futuro, né? É muito Especulação. especulativo, isso aí, envolve especulação sobre o futuro. Futurologia. Como ele é um texto bem especulativo, eu quis deixar ele, assim, mais sequencial mesmo, sem muito plot twist, até porque envolve viagem temporal, e nos textos do Tots, ele vai apenas pro passado, né? Não. Ele fala só de situações. Não, ele vai pro futuro. Quer dizer, eu vou Ele pro presente, né? Acho que pro futuro Pois eu acho que é, não pro foi. passado, assim, não, estão no passado, mas quer dizer, quando eles viajam, eles vão só pro passado, eles não vão pro futuro e não falam sobre o futuro. Uhum. Aqui, tipo, do nosso presente da época, não vai pro futuro, entendeu? Aqui eu estou falando do futuro a partir do nosso presente e agora, é isso que eu quero dizer. Então eu espero que essa história não dê ideias a ninguém. Pois é, cara, é bem especulativo, então eu quis ser mais, como se diz, espetaculoso, assim, no quesito de desenvolvimento, tanto do texto quanto do plot, assim, tipo, da cena, porque eu não acho que seria esperado, suponho que há um golpe, assim, no momento da posse, eu não acho que seria esperado, pelo menos da parte da direita, uma retaliação da esquerda, assim, de imediato, sabe, acho que isso seria bem surpresa, e por isso que eu fiz ser um dos maiores, como se diz, imprevistos da missão dos dois ali. Uma retaliação imediata ali. Mas. No caso, o segundo tiro teria sido ali um atirador. Quando falo segundo tiro, eu logo. É outro atirador. Eu logo lembrei da história do Kennedy, né? Que tem a teoria do segundo atirador, blá, blá. Daí eu logo pensei, será que aqui é o segundo atirador também? Mas eu achei que não era. Achei que era só uma mesma pessoa que errou o primeiro tiro e no segundo acertou o Não, tipo, tinha um sniper de cada lado ali. Talvez eu não tenha deixado isso claro. O primeiro tiro foi contra a comitiva presidencial do presidente que estava assumindo, exatamente, o novo presidente. E o segundo tiro foi por retaliação mesmo. Então, foi bem descrito o fato ali, como foi bem verídico. Eu queria deixar um destaque para o comentário que o Tots fez na passagem. Caiu inconsciente na hora e foi levado às pressas ao Hospital Santa Lúcia Sul, sobre o filho do capitão que foi atingido. Não dá para continuar, tá passando mal. Referências que jamais deixarão de ser relevantes. Jamais. O famoso Flavinho Desmaio. Ai, meu Deus, isso é tão bom, cara. Mas muito que bem. Essa foi a tua primeira ideia para esse desafio? Ou... eu tive algumas outras ideias, mas nada que saiu assim da infância, da própria ideia. Essa foi a única que eu fui. Todas natimortas as ideias. Basicamente, assim, nenhuma que me chamou a atenção, que me deu assim, vontade de escrever. Eu pensei nisso durante o banho, eu tava pensando nessa história de viagem do tempo. E me lembrei do Totsverse ali e tal. Eu falei, cara, eu acho que é uma proposta que se encaixa bem nisso de textos quebrados pela metade, até porque tem assim, passagens de tempo, né? Então, acho que se encaixava bem. E fiquei bem curioso para saber como que eu ia escrever isso. A ideia inicial envolvia mais personagens, envolvia a Letícia e a Lígia, tinha diálogo, só que como eu não ia conseguir o voice acting das duas, eu falei, poxa, vou ter que cortar isso, mas seria muito massa se eu conseguisse. Talvez para um futuro, eventualmente. Sim. Porque a gente pode fazer o voice acting antes, se for o caso. Pois é. Aqui é fácil. Mas eu ia dizer que quando o texto começa com local e data, você já sabe que tem algo a ver comigo, né? Porque... Exato. É a estrutura padrão TOTS. Mas e tu, TOTS, como o pai desse universo, o que tens a dizer? A estrutura da fanfic seguiu bem? Seguiu, inclusive, nos erros que eu cometo de fazer um personagem servir de muleta pro outro na hora do diálogo, que é o meu maior problema quando escrevo esses textos. É um explicar pro outro, né? Exato. E que é uma das coisas que eu vou tentar arrumar, pelo menos um pouco, quando eu for editar agora. Mas ficou bem fiel. Bem fiel à cronologia. E o João adicionou dois personagens, né? Porque até então era só o Otávio, o João e a Letícia. Os 3 personagens. Eu introduzi um novo personagem no Totsverse. 2, né?
Cadete Lige. Ah, Não, verdade. tu tá- Não, é que aparece só um, né? Mas é verdade, introduzir dois. Uhum. Cara, pensando assim, eu achei que faria todo sentido. Sim, mas e outra coisa Quem que eu ia... sabe, mas esse podcast é só uma Bom fachada, tá? dia. Para os nossos trabalhos da. Ó, pode. Temos um... O gato abriu a porta. Eu só ouvi um. O bicho pula direto ali em cima, cara. Aham. Superintendente Pra quem, Luffy. pra quem Então, tá... faltou. Pra quem tá ouvindo o podcast, tem um gato em cima da cadeira do Otávio, no encosto, se equilibrando muito tranquilamente. Não, E destroçando a rasgando. cadeira. Rasgando. Foda-se. Foda-se essa cadeira. É, Ah, muito que bom. Deixa eu pegar ele no colo. mas uma coisa que eu ia falar era, quando eu fui ler aqui a primeira linha de diálogo, eu logo pensei, meu Deus, eu não falo assim. Eu Não. também pensei quando. Bom, mas aí você vai ter que dar noção um. de Dar um... onde João Eu foi não falo parar? do jeito que você Uhum. me escreve também. Sim, exatamente. Essa foi a segunda coisa que eu pensei. Daí eu pensei, quando eu escrever eles. E até porque, como eu coloquei como personagens de outro tempo ou de vários tempos, né? O Uhum. jeito que eles falam até muda um pouco de uma época pra Isso, outra. Né? isso eu não. Isso eu queria emular um pouco. Em você não precisava, né? Porque você tinha feito isso comigo e com o Otávio. Mas eu tentei emular um pouco no Otávio, mas não fui muito feliz, não. Mas mesmo a O ação, né? Otávio Tipo, já tá chegando na atualidade já, cara. mas eu batendo com o punho cerrado na mesa, assim, brabo. Isso é uma... não é muito Não a minha consigo imaginar. personalidade. Como a gente já teve momentos em que Tots ficou estressado com as tecnologias, a gente sabe que ele não chega a explodir. E olha que Olha, essas tecnologias é uma das coisas que mais me deixa mas puto rápido, assim, essas coisas que deveriam estar funcionando e não funcionam. Tá É, aí é. uma característica pro teu personagem em uma próxima história, né? Vai usar, sei lá, O cara um vira o caixa, Hulk quando algo tecnológico falha, né, cara, perto dele. tem que passar o cartão de crédito e a maquininha não reconhece o cartão. É. Algo do tipo. Muito que bom. É, O gato simplesmente surtou. Ah, é. Mas então tá. Então vamos aos velhos tempos. Let's aos, vamos. aos velhos tempos. Júlio fechou a torneira e se apoiou com as duas mãos na pia branca. Respirou fundo e levantou a cabeça e encarou o próprio reflexo no espelho. A água ainda escorria pelo seu rosto, se acumulando na sua barba que recentemente começara a ficar grisalha. Os olhos atentos, quase arregalados, fugiam de si mesmos. Pegou duas toalhas de papel, que, segundo o aviso, eram suficientes, e secou as mãos e o rosto rapidamente. Quando Júlio voltou para a mesa, encontrou Marcos cochichando algo no ouvido do garçom, um jovem alto de pele morena que não devia ter muito mais do que 20 anos. Tinha a mão assentada delicadamente no ombro do rapaz, que se debruçava de modo a ficar no mesmo nível do cliente. Em seguida, o garçom sorriu e se afastou, mas Júlio notou a mão de Marcos deslizando pelas costas do rapaz no momento em que ele se endireitou. Já pedi mais drinks. Marcos disse com um sorriso enquanto Júlio sentava. Ótimo. Júlio respondeu depois de um segundo de hesitação. Hoje é por minha conta. É pra beber à vontade. Do bom e do melhor. Um minuto depois, o garçom retornou com os drinks. Um copo alto enfeitado com um pedaço de abacaxi e um copo baixo com uísque e muito gelo. Um brinde. Propôs Marcos. A nós. A nós. Repetiu Júlio. E aos velhos tempos. Acrescentou. Marcos sorriu, levemente surpreso. Aos velhos tempos. Repetiu. Os copos se tocaram, os olhares se cruzaram e os dois beberam. Júlio tomou um gole muito curto, mal molhando a língua, enquanto Marcos mandou para dentro metade do copo e, em seguida, comeu numa mordida a rodela de abacaxi que enfeitava o copo. Confesso que eu fiquei surpreso quando você me ligou. Surpreso bom ou surpreso ruim? Júlio perguntou. Bom, Marcos respondeu, pousando a mão sobre a mão de Júlio. O reflexo foi de tirar a mão, mas ele a deixou lá, e temendo que o outro pudesse ter notado algo, colocou logo a outra mão por cima num gesto carinhoso. Eu fiquei com saudades. Júlio disse. Essas palavras pareceram inflar Marcos, que largou o drink e correu os dedos pelo rosto de Júlio. eu sabia que você ia voltar. Lá no fundo, eu sabia. Você sabe que. Júlio começou. Não. Deixa pra lá. O quê? Fala. Eu ia falar uma coisa, mas é besteira. É nada. Fala, vai.
Eu sempre tive ciúmes do Walter. Por um momento, o sorriso no rosto de Marcos deu lugar a uma expressão sinistra que Júlio conhecia muito bem, mas logo o sorriso voltou. Do Walter? Logo do Walter? Ele era só meu parceiro de negócios. Você sabe. É, mas vocês passam muito tempo juntos. Vão juntos pro Paraguai e tal. Eu sei que vocês já tiveram algo no passado. Meu bem, isso é passado, como você mesmo disse. Além do mais, o Walter já não tá mais na parada. Como assim? Já dançou, já. Tentou me passar a perna, o desgraçado. Você acredita? 15 anos trabalhando juntos e eu descubro que ele tava de treta com a polícia pra me entregar? Não creio. Eu nunca fui com a cara dele, mas não achava que ele era um traíra. É, agora tá lá, nadando com as traíras no fundo do Paranazão. Júlio quase engasgou com o uísque. Você matou ele? Perguntou, baixando a voz. Tá maluco, Júlio? Falando assim, no meio do restaurante? Desculpa, eu fiquei um pouco desnorteado com essa história toda. Marcos tomou o último gole do drink e pousou o copo na mesa. Mas, pra responder a sua pergunta, sim. Eu mesmo cuidei do desgraçado enquanto a gente passava pela balsa. Agora vamos mudar de assunto, que hoje é um dia de celebração. Tem razão. Eu preciso ir no banheiro de novo. Pede mais uns drinks. Minha bexiga não é mais o que era. No caminho para o banheiro, Júlio viu entrar no restaurante 2 homens de terno e mais 4 policiais armados. Já na frente do espelho, enquanto pegava água fria para passar na nuca, ouviu os gritos de Marcos. Primeiro protestando a prisão, e depois prometendo que ia matá-lo. Respirou fundo, levantou a cabeça e encarou o próprio reflexo no espelho. Era hora de começar uma vida nova. Tan, 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 tan. Que coisa! Pois vou te dizer que dos 3 textos, o que mais parece não ter uma outra metade é esse, hein? Então eu imagino que eles sustentam o mesmo significado com a outra metade. Mas, ao mesmo tempo, estamos falando aqui de um texto de Tots. Eu imagino que ele. Quer dizer, imagino. Lendo ele, ele me passa a impressão de que ele é bem. Completo, redondo? Não, também, além disso, mas assim, sem muito. Ele é bem reto, assim, no próprio plot, na própria história, assim, mas como o Otávio disse, sendo TOTS, pode ter algum plot twist muito, muito sinistro e inesperado aí. Mas que ali já teve pra mim, até sinceramente. Não, ok, ali Eu da esperava margem. que, que a conversa amigável de bar fosse pra tô te entregando pra polícia, tô fudido. Ali da margem pra mais especulação, claro, aquele finalzinho ali, mas ele me parece bem linear, assim, o texto. Assim, me passa a impressão disso. Se eu fosse imaginar uma primeira parte, eu ia, né, pegar a deixa que o Tots falou do meu texto e ser é Júlio, agora eu esqueci o nome. Uhum. É o Júlio. Não, é o Júlio conversando com a polícia, armando essa emboscada, algo assim. Ou colocando um grampo enquanto recebia ordens, algo do tipo. Eu acho. Ou o Júlio descobrindo algo terrível sobre o Marcos e decidido a entregar ele, né? Eu acho que seria mais algo dessa vibe, assim, que me passa a ideia. Porque. Eu não Qual sei o vibe é a quanto segunda dá coisa que pra... ele falou? Oi? Qual vibe? Eu? Não, você falou, eu acho que seria mais dessa vibe, mas da primeira ou da segunda coisa? A vibe da segunda. Tá. Mais da segunda vibe que o texto me passa. Essa parte que ele, descubro que ele tava de treta com a polícia pra me entregar e que o Júlio fala, não creio, eu nunca fui com a cara dele, mas não achava que ele era um traíra. Eu não sei o quanto dá pra absorver aqui que o Júlio sabe das tretas sinistras do Marcos. Talvez ele tenha a impressão de que ele é assim. Já tem Sabe um aquela cinto pessoa suspeita? capangas. Talvez ele tenha suspeitas do cara, mas não sabe assim até quanto se estende sei lá, a índole do cara, né? Ou seja lá quais crimes o cara comete, que aparentemente são inúmeros, né? Mas ele parece de fato bem surpreso quando o cara confessa que mata o Walter. E a partir de então, talvez ele tenha tido a clareza, não. Então o que eu fiz de armar isso aqui pra ele tá certo. Eu não acho que a surpresa tá no ato de matar o Walter, matar em si, tá no fato de ser o Walter, né? Porque pelo que eu entendi, depois ele dá a exposição de que o Walter era parceiro de 15 anos, sim. né? E tal. Então, né, Talvez. dá o meu entender aqui.
E aí, Talvez. autor? Ah, é bem isso que o Otávio falou do grampo. Essa é a cena. É uma cena curta, Ora, ora, ora. ah, que é Sherlock Holmes. que é basicamente eles estão na mesa, começa na mesa e o Júlio tá tipo coçando o peito assim. E aí o Marcos pergunta se ele tá bem e tudo, daí ele fala pra disfarçar, ele inventa uma história dizendo que ele se depilou o peito e tá com coceira. E aí o Marcos fala tipo, ah, deixa eu ver. E aí ele, daí ele fala Mais tipo, Tá vendo tarde, isso no bobinho. Mais restaurante? tarde, Pô? bobinho. e aí ele fala, talvez depois eu vou no banheiro. Daí ele pega e vai no banheiro. E aí ele E aí chega no acontece. banheiro, ele entra na cabine, né? Ele abre a camisa. E aí ele tá, realmente ele depilou o peito, mas depilou porque para colar o Sim, sim. microfone ali com a fita. E aí ele puxa um fonezinho do bolso e conversa com o policial, né? Que tá lá fora acompanhando, né? Na famosa van da Polícia Ah, Federal, né? a van de floricultura. É, e aí o policial, tipo, ah, calma. E ele tá, tipo, meio dando, ficando Surtado. surtado, exatamente. E ele tá, tipo, não vai rolar, tô muito nervoso e tal. Sim. Eu sou só um Ah, civil. e, é, e aí o cara, não, calma, não sei o quê. E aí ele também explica mais ou menos sobre os crimes do. Ele tá, tipo, não, lembra que você. Tipo, ele explica que. Não explica com todas as palavras, né? Mas deixa entender que o Júlio tá ali fazendo um acordo com a polícia, né, de entregar em troca de, tipo, sistema de proteção a testemunhas, coisas e tal, né? Sim. Porque o E Júlio parece ser cúmplice também, né? exatamente, o Júlio era, tipo, ele tinha um relacionamento com o cara e ele, obviamente, sabia e era conivente com as coisas que o cara fazia, que também ali revela que era, tipo, o maior traficante um dos maiores traficantes de armas do Brasil, né? Eles iam pro Paraguai e ficavam trazendo arma. Um, e aí é tipo isso, troca de imunidade e tal, é entregar o cara. Um, mas é isso, é tipo nem meia página essa Então a prisão. cena dele se apoiando ali na pia e na torneira é imediatamente depois de terminar de conversar com a É, polícia. exato, daí ele desliga com a polícia e vai ali, toma coragem e volta. Um, e assim, E eu eu vou te, escrevi. eu vou te dizer que essa cena, ela dá a entender que esse texto não tem uma outra metade, porque ela se repete no final exatamente da mesma Uhum, forma, né? Ele na pia, você faz Sim. um loop, sim. né? Só que né, no primeiro é medo e no final é um pouco de medo com alívio, né? Uhum. É. Você entende. Mas esse cara tá morto, tá? Júlio, infelizmente, não vejo esperanças, não. Mas ele também, talvez o fato dele parecer um texto. Porque realmente, se eu fosse colocar ele como um texto, eu jogaria fora esse início aqui, porque ele é só expositivo. Ele O tira. início da Ele que foi Ele se cortado, você quer repete dizer? depois, né, em teoria. não chega, não se repete, mas ele. Eu não sei, No- ele só explica. Eu acho que É, o que o Otávio quer dizer, ele se repete no sentido, ele vai pro banheiro e se apoia na pia e olha pro espelho, tipo, não isso. isso, eu acho Não. que tá no subtexto, sabe? Tipo, você entende pelo final quando a polícia. Não, a polícia entrou justo na hora que o Júlio foi pro banheiro, saca? Tipo, Ah, tá. que ele Tipo, conseguiu deu o arrancar a sinal, deu a confissão. deixa. Ele E já conseguiu tinha arrancar a conseguido a confissão confissão, também, é. né? Exato. Tipo, Sim. tá no subtexto que é uma entrega, né, à polícia. Mas eu acho assim que ele funciona linearmente, mas ele meio que tira a graça do texto. E acho que Uhum. nesse sentido, se calhar eu falhei, e acho que foi porque na hora de escrever, eu tava assim com dificuldade de ter alguma ideia interessante pra fazer. Comecei pensando no esquema do crime e tal, e não tava pensando em nada, tava pensando em assassinato, né? E aí não consegui chegar em nada. E daí uma cena que eu pensei, que é uma cena que tem também no Poderoso Chefão, né, que é a cena do banheiro, né, que o cara se levanta pra ir no banheiro, pega a arma e volta, né? E aí Assim, bem no começo. eu pensei pensei, ok, esse é um cenário interessante. Tem pessoas numa mesa, uma pessoa sai, vai pro banheiro e ela volta, e é um lugar bom de fazer um corte na história, né? Uhum. Esse meio, então, para mim, então, o meu meio ia ser a ida ao banheiro. E comecei a escrever, e a princípio eu ia fazer uma coisa com roubo de banco e tal. Hum. Mas comecei escrevendo essa cena do personagem voltando do banheiro. E inicialmente ia fazer com várias pessoas, uns quatro. Mas depois achei mais interessante fazer dois e fazer a princípio parecia que fosse só um relacionamento. Então Uhum. era tipo, ok, o plot era pra parecer
esses dois personagens já tiveram um relacionamento, é um relacionamento que era tóxico, e eles estão a ponto de talvez voltar aqui, né? Eles estão se reencontrando, É. Ah, é. e talvez volte o relacionamento, mas eu vou deixando ali alguns detalhes que fica meio não, não óbvio, né? Mas fica, dá umas pistas de que era meio tóxico o relacionamento deles. E também dá algumas pistas de que o Júlio não tá muito confortável ali com a situação, né? Uhum. Mas só. E a princípio é pra parecer que é por causa do relacionamento. Só depois é que entra a É por causa parte do do. assalto. Uhum. Porque ele tá sendo. Servindo de informante, né, pra polícia. E daí eu achei, a princípio, e daí eu desisti. Ia ser assalto, mas eu pensei, esse negócio de assalto a banco é um negócio muito estadunidense, né? Trazer um pouco mais pra realidade brasileira, que daí é tipo, ok, tráfico de arma, né? Fronteira com os outros países ali, achei Paraguai. que encaixava mais. Uhum. E aí, pronto, daí foi isso, daí mudei pro. Uhum. Muito que E. bem. Então, desde ele voltar da mesa, né? Porque a primeira coisa que ele vê quando ele volta da mesa já é o companheiro dele meio que dando em cima de outro cara, né? Então É, já, sim. já é É, pra deixar com a com o dica, pé né? atrás da índole do cidadão, né? Uhum. Já dá a dica que não é flor que se cheire. Muito que bem, cara. Esse teu texto, curiosamente, nessa releitura de agora, me lembrou muito só que é totalmente diferente como ocorre, a abertura de Fahrenheit, Indigo Prophecy. Que Hum, você tá numa. Pra quem não conhece, esse é um daqueles jogos em que você mais interage com o ambiente, escolhe diálogos para que mudam a trama, né? E a história começa com você cometendo um assassinato no banheiro de uma lanchonete. E aí toda essa primeira fase é você tentando esconder as evidências desse crime, porque você tipo, meio que teve um blackout quando aconteceu isso, você só se viu com uma faca na mão e uma pessoa morta no banheiro. Uhum. E aí você pode ter várias escolhas de voltar pra mesa, sentar, comer, terminar de comer batata frita e ir embora. mas tem um policial que acabou de entrar ali na lanchonete, né, pra É, tomar um café. exatamente. Eu acho É, esse a começo do câmera jogo incrível. divide, né? A câmera divide em duas telas. Você consegue ver a câmera do policial indo até o banheiro, enquanto você tá no outro lado da lanchonete tentando fingir naturalidade, né? Daí você tem que escolher se você fica ali, se você sai imediatamente e levanta suspeita. Me lembrou bastante esse texto, né? Claro que é uma dinâmica diferente, né? Hum. Mas é isso, todos então mantiveram o mesmo sentido do texto com a sua segunda metade. Eu acho que esse era talvez um dos pontos bons mais fáceis de serem feitos. Uhum, pode ser que sim. Eu tentei, eu queria fazer o de mudar o sentido, mas não Uhum, consegui ter nenhuma ideia assim que eu uhum, achei, que eu achei Esse boa. talvez fosse o mais desafiador deles. uhum. Eu acho que com esse desafio eu quis mesmo focar nessa proposta de, tipo, ter algo diferente, né? Tanto pra gente fazer aqui, porque é debate nós estamos contando a primeira parte da história, não estamos lendo, né? Uhum. E ver quais que eram as possibilidades dentro daqueles pontos bônus que a gente poderia explorar. Se a gente foi na mais segura, não tem problema também, porque não necessariamente a proposta mais segura torna o texto ruim ou mais fraco, né? Sim. Sim, Só mostra, eu acho que, só finalizando o raciocínio, mostra que é muito fácil, talvez, você ser redundante num texto, né? Você criar situações que elas se repetem porque, aqui agora você, leitor, está vendo a situação acontecer. Agora você está vendo alguém contar essa situação, né? Que é a estrutura mais comum para você repetir. E não digo que isso é ruim, né? Mas que é algo que acontece na contação de histórias, né? uhum. Aí de como você utiliza. Uma coisa que tá engraçado que eu escrevi, fiquei com essa ideia simples, porque eu escrevi literalmente hoje, algumas horas antes. Realmente não tive tempo de pensar e conseguir fazer uma coisa melhor, mais bem construída. Mas uma ideia que a Lígia deu que eu achei interessante era de brincar com nomes e relações pessoais, assim. De tipo. Ah, Ou imagina que as pessoas, numa conversa, você revela, por exemplo, na primeira metade do texto, algum parentesco
que não é evidente, ou uma questão sim, de verdade. nome, sabe, de trocar, de inventar um nome falso, alguma coisa assim. Uhum. E, então isso seria uma forma, acho que interessante de na segunda metade mudar o sentido. Se você E parar pra pensar, isso do nome tem em Game of Thrones, tu mesmo comentou, né? Tem um sim, personagem que se apresenta mais pra frente com outro nome e o leitor não sabe, e o leitor não sabe, né? Mesmo o leitor tendo acompanhado a primeira metade da história, né? né? Isso é, É é porque ele uma viaja, interessante. ele tá num núcleo da história, né? Ele viaja pro outro, e a princípio ele só some do primeiro núcleo ali, ele é meio que exilado. E Pode quando ter ele, morrido, né? e quando ele aparece lá no outro núcleo pra outro personagem, ele se apresenta com um nome diferente e não tem como Uhum. saber. É muito bom. É um estratagema bem interessante esse. E outra E, coisa que ela comentou também foi naquele texto que a gente fez um tempo atrás era sobre o Natal, que eu fiz um texto que tinha um assassinato, né, e não ficava óbvio quem era o assassinato. Uhum. O assassino. Quem era o assassinato? Quem era o assassinato? Eu sou o assassinato. Eu sou o substantivo. Quem matou o morto? E aí. E esse tipo também, talvez fosse. Porque se naquele texto, por exemplo, fosse mais óbvio quem era, né? Na segunda metade ia ficar tipo, what the fuck, né? Tu não tem muito Uhum. pra Contexto. confabular quem é o assassino, né? Uhum. Muito que bem. Mas então, acho que é isso, né, meus caros? Temos um meio desafio aqui. Temos um Um desafio, meio. né? A segunda Um meio, metade de um desafio. Foi. agora Temos vamos, partes de um desafio. vamos para a segunda metade agora. Muito que bem, então, temos um desafio. E agora vamos para o desafio da próxima quinzena, trinzena, quadrinzena, do próximo Do episódio do desafio. próximo período temporal. Exato. Com João. Diga-nos. O desafio é: escreva uma história em que o personagem faz uma aula experimental pela primeira vez. Pontos bônus. A aula é de uma atividade que você nunca fez. A aula é uma aula de coaching. É a primeira aula do professor também. Não é possível saber sobre o que é a aula até o fim do texto. Olha só. Muito experimental essa ideia de desafio. Quero ver É, frascos explodindo, no mínimo. Vê o quê? Frascos explodindo. Tubos de Frascos? ensaio. Tubos de ensaio. é uma aula de magia do Harry Potter. Harry Potter, exatamente. Uma aula Muito que de. bom. Como é que era? De defesa contra artes das trevas. Mas muito que bom, então, caro ouvinte. Nós estamos aqui chegando ao fim do episódio e se você. Na verdade, antes de ir para o fim do episódio, a gente tem mais uma sessão. Mas se você tem interesse em comentar sobre alguns dos meio-textos ou outros desafios, ou até mesmo mandar seus textos autorais para nós, você pode fazer pelo e-mail o sindicatosescritores@gmail.com ou entrar em contato conosco nas redes sociais Sindicato dos Escritores no Twitter e Instagram. Acessar o nosso blog na seção de comentários do WordPress. Agora eu esqueci a ordem. É sindicatosescritores.wordpress.com e também nos acompanhar pelo YouTube no Sindicato dos Escritores, onde estamos belamente ao vivo e a cores, quase em sua maioria. Na verdade, em sua maioria, mas não em sua totalidade. Mas é isso, então. Vamos para o retorno de um gigante, um quadro que a gente abandonou no meio do caminho. Citação da semana. Tan, tan, tan. Hoje eu trago uma citação deste belo livro, A Espetacular e Incrível Vida de Douglas Adams e do Olha. Guia do Mochileiro das Galáxias, Hum. livro da editora Aleph. E é uma citação da introdução desse livro, que é feita por Douglas Adams, que se chama Não Leia Esta Introdução. E você foi lá e desobedeceu. Muito bonito. Sim, porque logo em seguida ele escreve: pode ler se quiser, mas não precisa. Ah, eu vou ler a citação e depois eu vou contextualizar um pouco mais sobre essa citação, que ela é bem interessante, sobre essa introdução, porque ela é bem interessante. Então, de onde vêm as ideias, na verdade? Na maior parte do tempo, de um aborrecimento com as coisas. Não tanto com os grandes problemas. Eu adoraria ser capaz de elaborar uma piada que nos permitisse explodir a própria ideia de armas nucleares com gargalhadas derrisórias.
mas não consigo pensar em nada mais visivelmente absurdo do que a situação com a qual nos deparamos na realidade. Portanto, o que se pode fazer? Respostas, por favor, por cartões postais. Estou empolgado para descobrir. Como com as pequenas irritações que deixam você desproporcionalmente furioso. Toda vez que tenho de lidar com um mostrador de gasolina ou com empresas de cartão de crédito, costumo entrar em um período muito fértil. Tentar explicar como uma ideia surge é, na verdade, demorado e chato e não ajuda a criar entrevistas brilhantes e mordazes. No entanto, não tem importância ser chato na introdução de um livro, porque ninguém nunca as lê mesmo. Deixa eu até ver que ele coloca a data Muito aqui. apto. Douglas Adams, por volta de 1985 ele escreveu isso. Eu não sabia, eu não 1980. conhecia esse livro. Qual é o Então, nome do livro mesmo? A Espetacular e Incrível Vida de Douglas Adams e do Guia Ah, do Mochileiro das Galáxias. Mas foi olha ele só. mesmo que escreveu? Não, ele só escreveu a introdução. Ah, tá. Ah, Na verdade, eles pegaram essa introdução de algum lugar. Quem escreveu esse livro foi Jim Roberts. E ele é bem longo mesmo, bem grande. E ele tem alguns trechos do guia que foram descartados pelo autor, né? Mas é interessante, essa introdução ela é brilhante, porque quando você começa a ler, é muito louco. Você imediatamente, mesmo que, você não sabe que livro é esse, você saberia que quem escreveu aquilo foi o Douglas Adams. Porque é muito o estilo dele de escrever. Porque ele pega essa introdução e ele inventa uma história que um cientista criou uma máquina de entrevistar escritores. uma E aí máquina de testar de escritores? isso, uma máquina de entrevistar escritores. Essa máquina Entrevistar. faria perguntas, baseado em um algoritmo. Só que aí na primeira versão as perguntas eram muito amplas, aí o cientista arrumou, daí na segunda versão a máquina não tinha vontade de entrevistar os escritores. Aí ele deu uma diminuída no algoritmo e conseguiu chegar num meio termo, né? Só que daí o Douglas Adams finge que ele está sendo um experimento para entrevistar essa máquina. Daí ele coloca na íntegra a entrevista e começa normal, né? Tipo, de onde veio a ideia do guia e tal. Só que aí pro final a máquina começa do nada. Quais planetas você costuma visitar com mais frequência? Como é que é? É uma pergunta excêntrica. Pode responder de um jeito excêntrico. Apenas diga alguma coisa doida. Vai ser divertido. O quê? Você sempre foi engraçado? Bem, quer dizer, diga uma coisa engraçada, agora. Muito bom. E aí ele passa para essa parte de falar como você. Daí, tipo, ele faz o gancho com a realidade, dizendo que ao longo dos anos ele sempre recebe muitas perguntas sobre o processo de escrita dele e ele nunca sabe responder. Tipo, como que você consegue escrever algo tão engraçado? Ele, não sei. O meu Simplesmente processo é eu surge. escrevo algo hoje, daí daqui a alguns meses eu volto e escrevo mais. Tipo isso. O Douglas Adams ele é fantástico. Eu lembrei agora, falando dele, tem um podcast que eu acho que eu já indiquei aqui em algum momento, que é o Bobagens Imperdíveis, da Aline Valek, que é uma escritora brasileira. E na última temporada, são tipo super curtinhos, assim, normalmente é 15 minutos. E na última temporada ela tem um episódio que ela fala muito sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um episódio sobre enciclopédias, que é muito, Isso me muito, é é muito vagamente bom. familiar. Cara, assim, sinceramente, acho que é um dos melhores livros já escritos. O primeiro e é fantástico, assim, um estilo de literatura que você realmente você não encontra em nenhum outro lugar, esse sarcasmo dele, esse humor dele, assim, Pra mim, o mais próximo é Terry Pratchett, eu acho que. é o mais próximo. Mas É, acho que o Terry Pratchett vem antes até, né? Acho. sim, acho Terry que ele é mais Pratchett, velho. eu acho que sim. Mas também foram contemporâneos um tempo assim, né? Só que eu adoro. Tem um guia que começa com um personagem nada a ver com a história inteira. Ele gostava muito de fazer isso. Ele começava as histórias com alguma coisa que não tinha aparentemente nada a ver. E lá pro final, essa coisa voltava pra história, né? Uhum. Mas é um personagem que ele contabiliza os tipos de chuva. Ele sabe, ele anota todo tipo de chuva. Porque não importa onde ele vai, tá sempre chovendo. Tipo, Uhum. e ele odeia chuva. Mas é muito bom que daí do nada ele começa a escrever. Tem a chuva que dá uma leve sonolência após o almoço, e aí tem a chuva que deixa irritado, que você não consegue ver nada. Assim, é impressionante, cara, como ele consegue pegar um negócio assim, mínimo e extrapolar e criar Mas toda uma história ao redor. é de onde isso?
É do guia? É do guia? Se eu não me engano, é do livro, do quarto livro, que é Até Mais e Obrigado pelos Peixes. Hum. Que também é outra coisa genial, né? Que quando ele Uhum. começa o guia, ele, né, ele fala que a Terra está sendo destruída. Uhum. Os golfinhos tentaram avisar as pessoas não entenderam, né, que os golfinhos estavam tentando avisar que a Terra ia ser destruída. Então, uma noite, os golfinhos desapareceram e a última mensagem deles foi até mais e obrigado Obrigado. pelos peixes. Cara, muito bom esse livro, sinceramente. Mas sabe que falando do Guia do Mochileiro das Galáxias, e sendo esse o quadro revivido, Uhum. o último. Quer dizer, tem uma coisa no guia que é a resposta pra pergunta do. Que eles Do nunca universo, a vida, o universo e tudo a mais, vida, o né? A universo e tudo resposta pra mais, né? tudo. E a resposta é 42, né? E Uhum. a pergunta é que era. Isso me lembra outro quadro do sindicato, que já que estamos revivendo quadros, que é o. Como que era? Respostas. Respostas impossíveis, alguma coisa assim. Era É, respostas para perguntas impossíveis ou perguntas Ah, sim, sim. para respostas dilemas. Verdade. universais, né? Ah, Alguma coisa resposta, assim, era ou absolutas, alguma coisa assim. Então fica aí, na próxima semana nós vamos estar falando sobre vamos estar falando sobre o estado de saúde do gato do Schrödinger. Estaria ele vivo? Estaria ele morto? Seria esse mais um caso de crueldade animal? Mais no próximo episódio. Possivelmente todas as respostas. É. Todas as alternativas anteriores. Possivelmente. Muito que bom. Acho que essa é uma ótima nota pra encerrar o episódio. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.